Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos já estão em pé. Abro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 6 ao 10. É um texto que compreende desde o capítulo 15, versículo 36, ao 18, versículo 22. Mas, para não cansar, que os irmãos abram suas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Capítulo 6, dos versículos 6 ao 10, 16 capítulo. Nos diz assim, algumas Bíblias trazem uma epígrafe, a visão em Troade, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar, irmãos, tomar vossos assentos? Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de poder falar da palavra do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu me sinto constrangido em falar a palavra pregar, porque ela é muito pesada. Mas estamos aqui, e mesmo porque é uma tarefa nobre ao extremo, a de poder confabular com os irmãos a palavra de Deus. Também agradecer o gentil convite do pastor Oséias Viana, a distinção à minha pessoa. E, amada igreja, como diz a Bíblia, devemos orar em espírito. O que é orar em espírito? Os olhos abertos e orando. Nós pensamos que orar em espírito tem que fechar os olhos, né? Você pode estar ao volante do seu carro e estar orando em espírito. Estive, alguns anos atrás, em um dentista, lá em Corumbá. E quando terminou, um japonês, ele era um evangélico, e já como ponto de contato do que é a palavra de Deus. E quando ele terminou, falou: Sr. Josué, está pronto? Tem talvez de 5 a 10 anos isso. E ele falou assim: eu queria lhe falar uma coisa. E eu falei: pois não, doutor, pode falar. Ele falou assim: quando o senhor estava com a boca aberta, eu olhei para o seu dente, e aí tinha uma situação que eu nunca vi na minha vida profissional. O senhor com a boca aberta, eu orei e o senhor me mostrou o que eu tinha que fazer. Aleluia. Testemunho, irmãos. Ele orou espírito ou não orou? Orou espírito. Então, irmãos, são coisas pequenas. Feito esse adendo, nós queremos nos situar. E nos ambientar, que é bom, né? Esse texto que nós lemos, ele faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez, a rigor, 3 viagens missionárias. Aqui, nós gostamos de falar que foram viagens missionárias, não turísticas. Alguém vai falar, mas o senhor é contra, ou alguma coisa contra? Não, a viagem turística é boa, é bom. Cruzeiros, hoje há uma facilidade tremenda de viagens, cruzeiro. Eu sonho em fazer um cruzeiro. Oro para que alguém pudesse patrocinar para mim, né? Mas eu sou tão ruim de oração que nem isso acontece. Um pastor nosso lá da igreja, do outro setor, o pastor Jefferson, alguns anos atrás, ele fez um cruzeiro. Quando ele voltou, eu preferi que ele não falasse nada do que foi o cruzeiro. É simplesmente maravilhoso. Se você vê o navio por fora assim, Oh, Jesus! Pois bem, irmãos, eram viagens estritamente missionárias.
Se você quiser entender, eu vou ler aqui um pouquinho, aparece a palavra mordomia entre aspas. O apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 33. Eu peguei apenas um pedacinho. Ele diz, ele dando o testemunho dele, das mordomias que ele tinha nas viagens missionárias. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, 39. A NVI nos diz, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. E segue a lista de mordomias. Essas viagens, irmãos, não tinham abrigo, essas viagens eram feitas a pé, essas viagens eram rumo a montanhas, descidas, vales, passando... Vou fechar aqui por causa do... salteadores. E ele, depois você lê em casa, com calma, essa descrição que ele faz das viagens que ele fez, sofrendo. E lá, quando você vê 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, e há uma preocupação maior comigo, a preocupação com a igreja do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Queria também chamar a atenção nessa introdução, as Bíblias hoje estão, talvez para ficarem mais baratas, não tem mapa. Mas muitas Bíblias, ela tem mapa bíblico. Qual é a sugestão que eu dou para a amada igreja? Quando você estiver lendo, principalmente sobre as viagens missionárias de Paulo, pegue lá de onde ele saiu e tem algumas setas. Ela estando em branco e preto, ela facilita. E Bíblias explicadas têm os mapas coloridos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a aplicação pessoal, os estudantes da Bíblia conhecem bem. Fica mais didático. Mas se a Bíblia tiver em branco e preto, os mapas, e eu gosto muito, normalmente vem uma setinha, de onde saiu, e vai subindo. Esse aqui mesmo tem a segunda viagem. De onde ele saiu, foi subindo, Troade, Macedônia, Filipos, aí ele foi voltando até chegar novamente no local que precisava chegar. Por que isso, irmãos? Quando nós estivermos fazendo este exercício, você vai descobrir as dificuldades que passava um missionário. Ainda hoje passa. Mesmo com os meios de comunicação, de transporte que nós temos, o missionário ainda passa dificuldades. Missionário significa renúncia, significa apego ao trabalho do Senhor. Muitas vezes, quando a gente vê um testemunho do missionário ou de uma missionária, nós devemos olhar com muito carinho. Alguns vão para o campo missionário e lá eles não voltam mais para a família. Conheci a história de uma missionária que estava fazendo tradução de Bíblias no Amazonas. E depois de 50, 60 anos, ela solteira, e perguntaram para ela, irmã, o que aconteceu que a irmã não casou? Ela disse, eu me esqueci de casar. Eu me envolvi tanto com a obra de tradução, eu me esqueci de casar. Agora não vale mais a pena casar com 60 anos, né? Então, irmãos, são histórias lindas. Nós estamos aqui como essa introdução, e nós fizemos uma divisão para facilitar para mim. Os irmãos são mais inteligentes do que eu. O que o Espírito Santo pode fazer bem antes da meia-noite. O que o Espírito Santo pode fazer bem próximo à meia-noite. E o que o Espírito Santo pode fazer após a meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor. A atual igreja do Senhor Jesus não pode esquecer que na igreja primitiva era o Espírito Santo que separava, enviava e guiava. A agenda do apóstolo Paulo era a Ásia, mas o Espírito Santo mudou para a Europa. Houve a tentativa de pregar a palavra de Deus na região frígio-gálata, mas o Espírito Santo impediu. Chegaram à fronteira da Mísia, tentaram, mas o Espírito de Jesus também impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. 2 situações de impedimento, irmãos, feitas pelo Espírito Santo. Eu anotei aqui, coloquei algumas palavras para não esquecer, mistérios insondáveis da palavra de Deus. Como é que você vai explicar que o Espírito Santo impediu de pregar a palavra? Não tem explicação. Pregar a palavra de Deus é a coisa mais nobre que existe.
Mas ele impediu 2 vezes. E há 2 palavras aqui, expressões, que são intercambiáveis. É Espírito de Jesus e Espírito Santo. As 2 palavras são iguais. Quando se fala em Espírito Santo, é questão resolvida. Esse pode que eu falei, que o Espírito Santo pode fazer bem antes da meia-noite, que já estamos adentrando, o que o Espírito Santo pode fazer beirando quase meia-noite, mais próximo à meia-noite do que antes, e o que o Espírito Santo pode fazer após a meia-noite, esse pode estar entre aspas. O Espírito Santo não tem pode para ele. Não existe pode para o Espírito Santo. Ele faz, ele conclui, ele trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz algumas coisas inexplicáveis, impedir que pegue a palavra. Se fosse tomando a decisão errada, vou fazer alguma coisa que é de encontro à vontade do Senhor, nós entendemos absolutamente. Mas entender que o Espírito Santo impediu de pregar a palavra, não vamos falar mais. Vamos continuar. Quero aproveitar, irmãos, uma deixa. Estamos em família. Algumas pessoas usam a expressão do Espírito Santo para cometer banalidades. Tipo de culto. O culto que passa da hora. Culto que acontece as coisas tudo ao contrário. Nós louvamos a Deus pela De Família e a atitude de, como é que eu diria, de cautela do pastor Oséias Viana, né? Ele tem cautela contra isso. Nós já sabemos como é que ele quer que funcione. Agora a pessoa faz certas coisas, irmãos, escusas e até banais dentro de um culto, e diz que foi o Espírito Santo que mandou. Tipo, o culto, ele tem um começo, meio e fim. Ele tem que terminar na hora, irmãos. O culto precisa terminar na hora. Alguma vez o Espírito Santo faz com que o culto termine fora da hora? Faz. Mas a igreja vai entender. A igreja vai entender e vai dizer, hoje o Espírito Santo passou da hora, mas eu estou satisfeita. Eu estou satisfeito. Sai glorificando a Deus. Agora, aquele culto que passa da hora, irmãos. Eu mesmo estou aqui, amanhã já tenho 2 situações. Eu tenho que estar em jejum de 12 horas. Às 8 horas eu vou colher sangue, né? Então, tem que estar de hoje às 8, às 20, até amanhã. Aí não bastasse, como eu gosto de levar picada, eu vou tomar no convênio e depois eu vou lá para o bioclínico do japonês tomar mais uma picada. E eu estou confessando, é bom para a gente descontrair um pouco, eu estou meio tenso aqui, né? Eu tenho um negócio, irmãos, de uma veia bailarina. Os irmãos sabem o que é bailarina? Ela samba, o enfermeiro sabe o que é, né? Quando eu chego para essa segunda picada, irmão, lá no bioclínico, ali na João Cripa, e o camarada começa a bater no meu braço, o coração dispara. Seu Josué, ela não está aqui. Eu falei, é verdade, ela não está aí. E aquela agulha, irmãos. Nesse entremeio, eu tenho que levar a irmã Natália, minha esposa, que ela faz infusão. Ela tem que pegar remédio lá na Casa da Saúde, aqui atrás da Néstor Gás, né, Norte-Sul, você desce, sobe ali, tem a Casa da Saúde. Tem que chegar cedo, porque tem uma senha, é difícil. E ela já está me dando ordem, dizendo, você precisa me levar lá e ficar comigo até a hora que abrir, porque é muito perigoso. Pois bem, nós estamos num culto, então se nós já temos um compromisso, mesmo nós aposentados, né, temos vários aqui, quando o quartel fala reserva remunerada, reformados, nós temos um compromisso amanhã que não tenhamos, irmãos. Como é bom um culto que vai terminar na hora. Eu já estou preocupado com a hora que vai terminar. Deixar um tempo para o pastor, a quem ele determinar, para fazer os avisos. Agora a pessoa faz coisas escusas e diz, o Espírito Santo me mandou. Não creia nisso. Isso é conversa fiada. Vamos passar à frente. Ele está em Troade. O apóstolo Paulo tem uma visão, e nessa visão, vou fazer uma tradução bem mais livre, cada hora, aparece um cidadão, possivelmente ele estivesse orando, ele era um homem de oração, todo mundo sabe disso, possivelmente, não se sabe se é à noite ou não, mas ele tem uma visão e aparece um homem, um varão. A Bíblia não diz o nome, a Bíblia não diz a idade, e diz assim, para Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele não deu ordem. Vem aqui, corre aqui rápido. Vem aqui, pelo amor de Deus. Ele tão somente diz, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Queremos pegar essa palavra, irmãos, que está no plural. Interessante. Ele não diz assim, vem me ajudar. Esses detalhes na Bíblia são importantes.
atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Havia mais de uma pessoa precisando de ajuda na Macedônia. Então, relembrando, Paulo está com a sua equipe e a sua ideia era evangelizar a Ásia. Por 2 vezes o Espírito Santo impediu. Eles ficam calados. Ele tem essa visão. Aqui nesse versículo 10 vai aparecer o pronome pessoal do plural, nós. Esse nós é que o escritor, o cronista, vai ser o médico amado Lucas. A partir daqui você vai ver sempre um nós. Um nós. Ele está incluso. Se não estiver exagerando, Paulo, Silas, Timóteo e o médico amado. Os 4 fazendo parte dessa equipe. Ele está em Troade. Aqui, Lucas diz que entenderam que eles deviam ir imediatamente àquele local, que era a Macedônia. O que é que nós aprendemos, irmãos? Quando o Senhor impedir, ou o Espírito Santo impedir, nós entendemos que Ele está impedindo. E quando o Espírito Santo disser, vai, vai. Aproveita. Nesta manhã, nós não podemos esquecer de 4 pilares da comunicação do Evangelho. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e só Jesus nos prepara para a vida eterna, aleluia. Se há alguém entre nós nesta manhã que não tem Jesus, aproveita a oportunidade. Não espere uma calamidade, não espere enfermidade, não espere uma coisa que te tire a liberdade total. Mas que você possa aceitar, possa entender essa responsabilidade de aceitar Jesus como Salvador. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Graças a Deus. Não chegamos à Macedônia, vamos chegar ainda. É lamentável, mas em tantos lugares, em vez de se pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o tempo é perdido em banalidades, show gospel e passatempo. Há locais enganosamente chamados de igreja, que na verdade são balcões de negócio. Os irmãos já devem ter visto por aí, não vamos entrar. Quando Paulo chega a Troade, perto da antiga e famosa Troia, estando por certo orando à noite, teve uma visão da parte de Deus. Aqui eu já falei. Eles chegaram na Macedônia, especificamente na cidade de Filipos. Como homens de Deus, como pessoas compenetradas e compromissadas com o Evangelho, eles vão procurar um lugar para orar. Qual era para os irmãos entenderem, como é que funcionava? Quando havia uma sinagoga, eles procuravam uma sinagoga. Mas a exigência, o protocolo para que houvesse uma sinagoga, era que tinha que haver 10 judeus. Como não tinha, então tinha que orar em qualquer lugar. Paulo, com a comitiva, sai procurando, e vai para a beira do rio. Quando ele chega na beira do rio, ele encontra um grupo de mulheres. Começa a falar de Jesus, começa a pregar, evangelizar, e uma mulher chamada Lídia, a Bíblia é interessante, ela diz assim, que ela era temente a Deus, mas não era crente ainda. Os irmãos conhecem pessoas assim? Tementes. E a gente até fala, né? Só falta ser crente. Olha, você só falta ser crente. Pessoa que tem palavra, pessoa honesta, pessoa de se ensina ou não, às vezes até mais honesta do que certos crentes. E essa mulher está naquele grupo, e o apóstolo Paulo fala do Evangelho, e quando não é a surpresa, ela aceita Jesus na beira do rio, sem resistir, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, irmãos, que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, pudessem aceitar Jesus como Lídia, sem resistir, sem criar caso, sem precisar ir para o hospital, sem precisar ir para a cadeia. Mas alguns, os irmãos conhecem, né, a máxima dos evangélicos, né? Até poderíamos citar juntos, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Podemos falar juntos? 1, 2, 3. Quem não vem pelo amor, nesta manhã, que você venha pelo amor. Ela aceita Jesus e qual é a outra surpresa? Ela convida a comitiva de Paulo para ir para a casa dela. A Bíblia dá uma informação aqui que ela era empresária do ramo de púrpura. Púrpura era a roupa, irmãos, vamos entrar em detalhes, ela é feita de um molúsculo muito caro. Tinha que pegar vários molúsculos para fazer um
um peso X de gramas para produzir o tecido. Ela era de Tiatira, que era a cidade que originava isso. Ela era muito rica, ela era uma empresária. Ela convida esse grupo do apóstolo Paulo, essa equipe, para a casa dela. Nós supomos que uma casa boa, uma casa espaçosa. Aí, aqui o apóstolo Paulo está tendo um pouco de mordomia, né? Ele já não está passando mais fome, não tinha chuveiro, mas possivelmente uma água aquecida, uma alimentação gostosa. Mudou, né? Mudou. E eu fiquei pensando, irmãos, se nós estivéssemos no grupo do apóstolo Paulo, depois que estivéssemos na casa de Lídia, nós chamaríamos o apóstolo Paulo, eu imaginando aqui, junto com a igreja, e diríamos assim: Paulo, aquelas 2 vezes que o Espírito Santo impediu de nós irmos, estava certo, viu? Ele tinha coisa melhor para nós. Se a gente fosse para desobedecer, né, pastor Zé? Nós conversando com Paulo, bem baixinho, né, Paulo? Ele falou: Josué, é verdade. Poxa, Paulo, eu admiro você, viu? Não é à toa que você é meu líder, rapaz. Olha, uma empresária, rapaz. Café, almoço e janta. Será que a gente nem precisa ir embora daqui, né? A gente vai ficar aqui, rapaz. Chegar no lugar, irmãos, a primeira vez que você vai pregar o evangelho e você ganha uma empresária para Jesus, ela leva você para sua casa. Aqui, condomínio fechado, tem muitos que moram em condomínio fechado. Não vou nem citar para não constranger, né? Está num condomínio fechado e com um carro, com ar-condicionado, com tudo que você quiser, eu levo para você fazer. Quando nós chegamos num lugar desse, o que acontece? O que é que você diz? O Senhor está comigo, eu não quero mais sair daqui, eu quero ficar aqui direto. Refeita essa posição, quando você lê, eu estou resumindo ao máximo por causa da hora e não cansar os irmãos. Eles estão reunidos e diz que num dia X, eles saem novamente para orar. Irmãos, a ordem é orar e pregar. Os irmãos guardaram? A ordem é orar e pregar. Vamos falar juntos a ordem? Orar e pregar. Mais uma vez? Orar e pregar. O contrário dá errado. Eu li um pensamento, sou ruim de guardar pensamento, mas alguns eu sou obrigado a guardar. Antes de falarmos com os homens sobre Deus, devemos falar com Deus sobre os homens. Eu vou doar sangue amanhã, mas eu estou orando, Senhor, que doar não, vou tirar para exame, né? Senhor, que não haja nenhum problema, Senhor, que haja em minha veia logo. Como é difícil, irmãos. Eu já fui te tirar, só para te contrair um pouco também, e a pessoa que estava tirando era estagiário, um enfermeiro estagiário, ficou nervoso, furou meu braço todinho, picou, ficou roxo. E eu oro, é coisa simples. Senhor, eu tenho que amanhã fazer uma visita, os pastores estão aqui, os obreiros, Senhor, me dá graça, Senhor. Não deixa acontecer coisa inconveniente. Se acontecer, me dê graça, discernimento, que nós vamos ver aqui. Eles estão saindo para a oração e aparece uma jovem que diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Um dia, a Bíblia não diz quantas vezes, outro dia. Quando é um dia, o apóstolo Paulo olha e fala: sai dela em nome de Jesus. Um espírito maligno, irmãos, um espírito tentando confundir, mas ao contrário, fazendo um elogio, são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Essa mesma expressão, irmãos, foi usada em Gadara, quando Jesus expulsou o demônio de 2 homens. E um deles dizia: eu sei que tu és o filho do Deus Altíssimo. E esta menina, essa moça foi usada. Nós não sabemos por que Paulo não percebeu antes, mas vamos entrar em detalhes agora. Ele olha para ela e expulsa o demônio em nome de Jesus. O que é que nós aprendemos, irmãos? Demônio não se conversa com demônio. Demônio não se entrevista demônio, irmãos. De onde que você veio, para onde que você vai, qual é a sua cor. Isso não interessa, irmãos. Demônio deve ser expulso em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluias. Aqui não vou falar por causa da hora. Nós precisamos de discernimento. O dom, irmãos, o dom.
Precisamos ter o discernimento de Deus, para que Ele nos oriente. Veja só, o apóstolo Paulo, por muitos dias, não percebeu isso. Colocamos aqui, queremos não cansar os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Expulsa aquele demônio, ela se torna uma crente. É a segunda, ganha. A primeira empresária, agora uma adivinhadora. E quando ela aceita Jesus, aí a comitiva que está com Paulo vai descobrir uma coisa. Ela era usada para adivinhar. Havia uma espécie de um sindicato, um cartel. Os irmãos acreditam nisso? Pessoas pagas para adivinhar segundo demônios. Ela adivinhava e as pessoas pagavam altos valores para aqueles empresários do mal. Quando Paulo e Silas estão alegres pela salvação daquela jovem adivinhadora, os empresários, entre aspas, aparecem e dizem, levam para os pretores, que está ligado a Roma, e diz, esses dois estão trazendo problemas para a cidade de Filipos. Estão trazendo costumes aqui que não interessam. Eu me lembro, irmãos, voltando a Gadara, quando Jesus expulsou o demônio dos 2 homens que viviam no sepulcro, e aqueles demônios, irmãos, com essa história, o Senhor permitiu que entrassem nos porcos que descerem no desfiladeiro. A população, quando soube, procurou Jesus e disse, suma daqui, vá embora o mais rápido possível. Os irmãos acreditam nisso? Pessoas preferindo porcos a ver pessoas libertas do poder do pecado, de Satanás? Ainda temos, irmãos. Temos cartéis, irmãos. Cartel de prostituição. Cartel, irmãos, de coisas escusas. De contratos fabulosos feitos. Por isso que o crente tem que ter cuidado. Pastor Oséias foi muito sábio na semana passada em advertir a igreja. Ele que estava aqui no culto, eu normalmente vem pela manhã, dizendo que nós não somos apolíticos, não é isso, né, pastor? Somos cidadãos, mas a gente não pode se envolver com bandeira política, irmãos, porque daqui a pouco nós somos envolvidos. Temos ouvido falar disso aí, de pessoas envolvidas com a política, e que firmas grandes chamam a pessoa e oferecem quantias volumosas, grandiosas. Vou oferecer isso aqui para você. Você fica calado ou calada. Aí você deixa o meu projeto passar lá. Você vai receber já na segunda-feira R$1 milhão na sua conta. Só fica calado, não diz nada. Se eu fosse você, a pessoa lá da empresa, se eu fosse você, eu faltava no dia lá da votação, tá bom? E muitos aceitam, irmãos. E muitos aceitam. Mas Paulo e Silas chegam em Filipos e derrubam aquele cartel da adivinhação. Uma jovem é liberta em nome de Jesus, aleluias. Uma jovem é trazida ao esplendor do Evangelho, aleluias. Irmãos, hoje é manhã de salvação. Não sei se todos e todas que estão aqui são salvas já são salvos. Se não é, aceite Jesus. Não espere nenhum convite. Vamos ter o final do culto, desta rápida palavra. Mas não espere. Se os irmãos que estão aí, as irmãs, pergunte quem está ao seu lado se você não conhece. Já aceitou Jesus? Hoje é dia de salvação. Hoje é manhã de salvação. Ah, irmão Josué, eu tenho alguma coisa para resolver. No domingo que vem, não te garanto nada. Se hoje ouvides a voz do Espírito de Deus, não resistais, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quantos podem dizer amém? Aleluias. Graças a Deus. Bem, Lídia, festa, né? Agora os 2 estão presos, a mudança é repentina. Nós estamos vendo ainda o que o Espírito Santo pode fazer antes da meia-noite.
Os presos cantores estão vindo de açoites brutais, sofridos em praça pública. O Espírito Santo parece completamente ausente e distante. Paulo e Silas estão em uma cela que já ao meio-dia era escura, fria, imunda e úmida. As cadeias que prendiam os presos enferrujavam. Em semelhante calabouço colocaram o profeta Jeremias. Depois lê Jeremias 38:6. Jeremias passou a mesma situação idêntica. Lá era lama. Eles faziam fundos, cisternas, para a água. Aí, depois de muito tempo, a água da chuva misturava ali, ficava lama. Pegaram Jeremias e jogaram lá dentro. Não jogaram para ele sofrer, jogaram para ele morrer mesmo. Aí apareceu Etíope, né? Etíope, a Bíblia não diz, pessoas assim, anônimas. Como é bom pessoas anônimas na nossa vida, né? Os irmãos já foram ajudados por pessoas anônimas? Já? O carro que escangalhou, naquele local que não podia escangalhar. Você precisava de um médico, de uma urgência médica. E parece que um anjo, não existe anja, né? Mas tem pessoas que parecem até anja, né? O que é que o senhor está precisando? Eu falei, eu estou aqui na fila, e não consigo, vem aqui, ajuda. E eu quero agradecer. A pessoa sumiu. Tanto o sistema judaico como o romano de açoites era tão cruel que poderia levar à morte. Não bastasse, eles apanharam, normalmente diz nu, mas eu acredito que a tradução era as costas de fora. Quem cortou o dedo, quem levou uma topada, sabe o que é. Eles levaram, o apóstolo Paulo fala na relação de mordomias, ele fala de açoites, ele fala tanto das varadas quanto dos açoites. Se nós estivermos certo, não estiver exagerando, em torno de 195. O corpo dele era dilacerado. O corpo do apóstolo Paulo era cortado. Nós estamos aqui, irmãos, nas entrelinhas. Prezada igreja do Senhor Jesus, pensamos que possivelmente Paulo e Silas, respirando com muita dificuldade, comentaram. Vou falar bem baixinho, os dois conversando. Paulo, eu estava tão alegre. Silas falando para Paulo, eu estava tão alegre na casa de Lídia, que você é homem de Deus, viu? Mas agora eu estou meio duvidoso. Rapaz. Você ganhou uma adivinhadora para Jesus, expulsou o demônio dela. Nós fomos açoitados, amarrar as duas pernas, nós estamos com as duas pernas aqui esticadas, o braço preso. Aí Paulo olhou para ele e falou assim, Silas, é o seguinte, se não houver um milagre, nós dois vamos morrer. E Silas, mais obediente, pergunta, né? E o que é que você sugere, Paulo? Vamos morrer orando e cantando. Pode ser? Orando e cantando. A Bíblia diz isso. Oravam e cantavam. Orar e cantar no ar-condicionado é muito bom. Orar e cantar no shopping é muito bom. Agora, orarmos com as duas pernas esticadas, os braços presos, já vindo de um sofrimento bem antes da meia-noite, é fácil ou é difícil? Responda. Dificílimo. Eu tenho me perguntado, se nós estivéssemos lá, qual hino que nós cantaríamos com Paulo e Silas? Senhor meu Deus, rude cruz, vencendo vem Jesus, da linda pátria estou bem longe. Qual hino que a gente ia cantar com eles? Sinta, irmãos, sinta. Sinta o sofrimento porque são honestos. Sinta, irmãos, um pouquinho do que Paulo e Silas passaram, porque ganharam uma alma para Jesus. E a pergunta é, essa história continua se repetindo? Ela continua se repetindo? Sim, irmãos, ela continua. A igreja em perseguição se fala em mais de 360 milhões de pessoas no mundo sendo perseguidas. Agora, dia 9, a Coreia fez 74 anos do norte de existência. Ela foi, durante 20 anos, o país que perseguiu mais crente no mundo. Há crentes jogados hoje num container. Há crentes hoje amarrados. Há crentes hoje que faz tempo que não vê a luz do sol. Se tirar e colocar, a pessoa morre logo. Há crentes, eu estou falando de crentes, não é preso político,
Crentes que não comem um pedaço de pão duro há anos. Se você der uma migalha de pão, a pessoa morre, porque o metabolismo do corpo não funciona mais. Nós estamos aqui nesta manhã para dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Evangelho chegou, aleluia. E eu estava esquecendo de dizer uma coisa. Quando o Evangelho chegou em Filipos, que é a Europa, saiu para as Américas. E das Américas, eu queria ouvir um glória a Deus de coração. Chegou ao Brasil, aleluia. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, o Evangelho chegou para nós. Aleluias, em 1557, foi o primeiro culto, não foi nas Américas, foi aqui no Brasil, na Baía de Guanabara, nos informa o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória. Somos felizes, irmãos, mais do que nós possamos saber. Somos felizes, culto alegre, culto leve, né? O pregador é um coitado, né? Você já conhece ele, só Deus para ter misericórdia. Mas eu me junto a vocês. Acaba de ter o cafezinho da esposa do pastor Oséias Bispo. Ela já até viciou a gente, viu, irmão? Faça, sempre traga, viu? E a gente vai distribuindo café para todo mundo, né? Que bom. E bate papo, aí sai na calçada, um abraça o outro. E aí, pastor, tudo bem? E graças a Deus, irmã, tudo bem? Há lugares no mundo que não tem essa liberdade, irmãos. Nós temos essa liberdade. Mas se Paulo e Silas foram chamados, estavam dispostos a morrer, nós devemos ter o mesmo compromisso. Se formos chamados para pregar o Evangelho e disserem para nós, você vai morrer. Isso aconteceu com João Hus. Fizeram uma fogueira enorme e disseram para ele, está vendo a fogueira? Você vai ser jogado lá. Vamos fazer uma proposta para você. Se você disser que está doido, que esse negócio de Jesus, que você chegou à conclusão que está tudo errado, nós não jogamos você na fogueira. Tá bom? Ele olhou para os acusadores e disse assim, eu sou crente há 86 anos. Jesus nunca negou nada para mim. Pode me jogar na fogueira. Aleluia. Foi jogado vivo na fogueira. Estaríamos dispostos, irmãos, a ser jogados vivos na fogueira? Estaríamos dispostos, irmãos, com as pernas abertas, os braços abertos, as costas ensanguentadas? Estaríamos dispostos? Não estou aqui querendo coagir ninguém, a constranger, absolutamente. Eu falo por mim, muitos irmãos. Muitas vezes eu tenho nariz empinado. Muitas vezes eu sou resistente. Eu acho que eu tenho, porque eu nasci crendo no Evangelho, eu tenho razão. Eu não tenho razão nenhuma. Diante de Deus, a minha razão some, ela é zerada. Principalmente na hora da luta, irmãos. Na hora do presídio, na hora da internação no hospital. Nós vemos como é que nós somos limitados. Eu já tive internado e muitas pessoas aqui já tiveram, sabe? O hospital acaba com a tua identidade. É o cliente do quarto 40. Botam aquela roupa, irmãos, para gente que é gordo, fica tudo aberto atrás. Que coisa feia. E a gente com vergonha da enfermeira, não é isso? E puxa daqui, né, pastor Zé? E puxa dali. E ela fala, eu já vi isso aí muitas vezes, pode deixar. E a gente com a vergonha, baixa a cabeça. Cabe identidade, meu, que coisa. Confesso que tenho me perguntado, seriam louvores conhecidos deles? Seriam, quem sabe, uma música vinda do céu? Só sabemos que nenhum preso reclamou, pois aquela situação era inexplicável, já que ouviam cânticos da alma em vez de gemidos, suspiros, queixas e xingamentos daqueles dois presos. Se estivéssemos no lugar, vou repetir, de Paulo e Silas, e na situação em que se encontravam, com quais hinos poderíamos louvar o Senhor? Aqui, irmãos, a Bíblia fala de muitos mistérios. Nós estamos diante de um deles. A salvação é um mistério. A salvação é um mistério inexplicável. Aqui está um mistério. Paulo e Silas. Paulo
quando foi chamado o Evangelho, os irmãos sabem da história, está lá em Atos capítulo 9, ele está na casa, ele está na rua direita, em Damasco, e o Senhor chama Ananias e fala assim: Ananias, vai na casa de Judas, lá tem um cidadão chamado Saulo de Tarso, fala com ele, esclarece o Evangelho. Os irmãos se lembram o que foi que Ananias falou? Oh, Senhor, mas é tão bom esse Paulo, hein? Esse Paulo já matou crente, fez crente blasfemar. Eu vou lá agora, Senhor, vou pegar meu helicóptero. Foi isso que ele falou? Vocês estão rindo por quê? Senhor, vamos aqui a expressão nossa de família, né? É respeito ao púlpito, que é muito santo. Quebra meu galho, Senhor. Esse homem matou gente. O apóstolo Paulo dá essa biografia, depois lê, né, Atos. Ele fala que levou crentes à morte. Ele diz, irmãos, que levou crente a blasfemar. Já pensou isso? Levar uma pessoa a blasfemar? A blasfêmia é tida quase como um pecado imperdoável em certas situações. Ele diz, eu matei crentes, eu fiz crentes blasfemarem, mas eu estou aqui hoje. E é Paulo que está lá em Filipos, preso, com as pernas presas, os braços abertos, louvando ao Senhor, aleluias. Eu vou ler aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. Agora preste atenção. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Algumas coisas sobre esse terremoto. Não morreu ninguém. Algumas coisas sobre esse terremoto. Não desabou nada. Algumas coisas sobre esse terremoto. O terremoto foi na cadeia só, não foi fora. Quem foi que provocou o terremoto? Uma dinamite. Hoje, né? O pastor Lenilson trabalha com isso, tem experiência, né? Dinamitar pedras, pedreiras. Hoje é fácil. O terremoto foi uma bênção, só na cadeia. Um dos segredos, irmãos, orar, orar, orar e orar. Orar quando a cruz está leve, orar quando a cruz está pesada. Orar quando há fartura e orar quando não há fartura. Orar quando as coisas estão dando certas e orar quando as coisas não estão dando certas. Orar, orar, orar. Me levei aqui um testemunho, trabalhei numa igreja, e havia uma irmã, chamava Lídia, e eu sempre perguntava: irmã Lídia, a senhora vai bem, passa bem? Estou bem, irmão Josué e tal. O senhor precisa ir lá em casa para conhecer a Piedade. Eu falei: um dia eu vou. E encontrar a irmã Lídia, tudo bem? Está tudo bem, irmão Josué, eu só preciso ir lá em casa para conhecer a Piedade. Na escola dominical, era a classe das irmãs, né? Quando foi um dia, eu estava sem carro, eu peguei a bicicleta no domingo de tarde e fui lá na casa dela. Bati, uma casa simples, ela me recebeu, uma varandinha simples. Aí ela olhou para mim e falou, eu nunca esqueço a cena, falou: primeira vez que o senhor veio na minha casa, o senhor não vai entrar pelo fundo, não. O senhor vai entrar pela frente, pela sala. Vou receber. Peraí, eu vou abrir a porta. Ela correu no fundo, foi lá, abriu a porta. Eu entrei, uma casa bem simples, tinha um sofá. Ela falou assim: eu vou pegar a Piedade para o senhor conhecer a Piedade. Tá bom? Tá. Aí fiquei ali sentado. Vem ela, irmãos, com uma moça. Essa moça, na época, ela devia ter esse tamanho aqui, deitada. Ela devia, aqui é o microfone para os irmãos. Ela devia ter esse tamanho aqui, deitada. A cabeça dela era quase maior que o corpo. Ela não tinha dentes. Ela não tinha um palato, ela não falava. E ela me fixou os olhos. Aí, quando eu bati o olho, que eu fui ver quem era a Piedade. Fácil não, né, pastor Zé? Aí eu perdi um pouco, as pernas tremeram. E eu... pastor, essa é a Piedade. Aí ela falou, e ela está querendo saber o seu nome. Aí ela foi e falou meu nome para ela. É Josué, pastor Josué. Aí ela foi e repetiu. Aí ela explicou. Na época ela tinha em torno de 25, 28 anos. Falou: pastor, eu lido com essa moça desse jeito desde o dia que ela nasceu.
Na igreja, eu conhecia uma irmã Lídia. Quando eu fui visitar, irmãos, eu conheci outra Lídia. O meu nariz empinado fez isso. Aí está o Jonadab, o mais velho. Os 3 com a minha esposa foram lá. Eu contei o testemunho em casa e disseram, olha, eu tive uma experiência hoje, eu estou traumatizado, como é que pode? Aí, pai, eu quero ir, nós vamos lá para conhecer. Eu falei, só tem um negócio, quando nós entrarmos na sala, vocês não correm. E eles tentaram correr, mas eu fiquei na porta da sala, foi um quadro, irmãos. O que eu estou contando isso? Não é exibição de visita, absolutamente. Eu estou dizendo, irmãos, quando nós acharmos que a nossa cruz está pesada, pense em alguém que está muito pesado. Pense em alguém, irmãos. Pense no apóstolo Paulo. Pense em Silas, com as pernas amarradas, lutando com dificuldade. E como eu falei, um possível diálogo entre os dois. Paulo, e agora? Ele falou, é verdade, Silas, se não houver um milagre, nós vamos morrer. Mas vamos morrer orando e cantando, aleluias. Se houver a enfermidade, irmão, se houver a falta de emprego, o melhor amigo, a melhor amiga nos deixar, ore e cante, ore e cante, ore e cante, ore e cante, aleluias. E nós devemos ser consolados que não pregamos prosperidade, mesmo que não haja um terremoto, nós devemos continuar orando, orando e cantando, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O carcereiro dá um pulo, pega a espada e vai se matar. Apóstolo Paulo, se fosse vingativo, o que ele diria, né? Pode se matar, rapaz. Você é menos um para incomodar. Estou aqui amarrado com meu amigo, com as pernas abertas, os braços, sofri chicote, você agora vem que quer se matar, se mate. Mas ali está o coração do missionário. É nessa hora, irmãos, que é o coração do missionário. Aleluia. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E ali vai acontecer exatamente um milagre. Ele é salvo. Leva Paulo para a casa dele, eles são evangelizados, Paulo batiza a família. Irmãos, é inexplicável. Um homem com corpo dolorido, um homem com fome, um homem passando mal, sem um banho, sem alimentação, ter força para pregar o evangelho e ainda fazer o batismo. Os irmãos sabem que fazer batismo envolve força física. Você precisa ter força física. E mesmo que desse a alimentação, ela não ia repor o necessário de energias gastas. Apóstolo Paulo faz tudo isso. Mais vale uma alma salva do que uma alma perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, irmãos, em primeiro lugar, o sofrimento é possível. No sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. No sofrimento é possível triunfar sobre as adversidades e usá-las como incenso de adoração. Em terceiro lugar, no sofrimento é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo assentado com Cristo nas regiões celestiais. No sofrimento, aprendemos que a hora mais escura da vida é tempo de adorarmos a Deus. No sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão realmente presos. No sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão impedidos de fazer a obra do Senhor. No sofrimento, aprendemos que a tormenta é, muitas vezes, o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. No sofrimento, aprendemos que, mesmo quando o terremoto não ocorrer, devemos continuar adorando e cantando. Como eu não tive a revelação de qual foi o hino que o apóstolo Paulo estava cantando com Silas, nós vamos louvar com 36 da harpa cristã. Queria que você cantasse com a alma. Pode ser? Irmão Bruno vai louvar o Senhor. Hino 36. Da linda pátria estou bem longe. Quem sentir a salvação, queria que a igreja cantasse com a alma. Da linda pátria estou
Bem baixinho, bem baixinho. Você que entrou aqui nesta manhã e sente que precisa de Jesus, vem aqui. Alguém acompanha. Salvação hoje. Salvação. A vida é curta, irmãos. Eu estou prevendo tirar sangue amanhã, né? É possível, daqui a pouco chega a notícia. Pastor José foi chamado à glória, mas ele estava no culto. Ele falou de Jesus para nós. O Senhor me chamou. Nós temos que estar preparados, irmãos. Alguém com a vida destroçada, alguém aborrecido, que passou numa igreja azeda, de líderes ácidos. Hoje é dia de conserto. Hoje é manhã de salvação. Aleluia. Venha para Jesus agora. A oportunidade é agora, a oportunidade é hoje. Venha, venha. O Senhor também quer batizar com o Espírito Santo. O Senhor também quer curar. Segunda estrofe, aleluia. Aleluia. Jesus me deu a sua promessa. Vem Multimídia, coloca para nós o hino. Buscar meu coração está com pressa. Eu quero já voar. Aleluia. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue fé me limpo, eu para a pátria vou. A igreja fica em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Aleluia. E depois cantar a terceira estrofe. Senhor, que, amada igreja, que Deus possa nos fortalecer. Que não sejam meras palavras, mas se qualquer um de nós estivermos na situação de Paulo e Silas, vendo uma empresária sendo ganha, daqui a pouco uma adivinhadora que nos leva a sofrer. Interessante que cada um tinha um nível cultural, uma origem. Uma empresária, uma escrava jogada da sociedade, o outro um alto oficial do exército romano. Ali estava formada, começando a formar a primeira igreja na Europa. E eu quero falar mais uma vez, a partir de Filipos, a partir das Américas, o Evangelho chegou no Brasil. O Evangelho chegou na De Família, como falou sabiamente o pastor José Roberto. Já estamos com uma mão no terreno, aleluias. Teremos um prédio bonito, moderno, eu sei dos sonhos do pastor Oséias Viana. Mas nesta manhã precisamos validar o nosso testemunho. Dizer, Senhor, quando eu passar dificuldade, passar lutas, nos dê graça, me dê força. Eterno Deus, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Mesmo com as nossas fraquezas, a nossa resistência, Senhor. Mas Tu tens sido bom, nos dado o pão, nos dado o alimento, nos dado o bem mais precioso desta vida, que é a salvação. Senhor, fala os corações melhor do que eu. Eu sou vaso de barro, Senhor. Limitado, muito, muito limitado. Mas nos Deus, esta oportunidade, ela nos foi dada para falarmos de Jesus. Fala melhor por meio do Teu Espírito. O Teu Espírito que impediu 2 vezes daquela equipe entrar na Ásia, mas o mesmo Espírito que chegou na Europa e salvou almas, e lá ficou uma igreja possante, uma igreja firme, que depois o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos. Sê conosco, nos dê graça, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que estão desconsolados, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, sê com eles, é a nossa oração em nome de Jesus. A terceira estrofe. Aleluias. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o
está, alerta do exílio voltarei. Sua vinda, sua vinda aguardo eu, cantando meu lar. nosso lar é o céu. Glória a Deus. A vida é passageira, né, amados? Glória a Deus. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Aleluia. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Você pode contemplar esse lar? Levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Nós já estamos terminando. A última pergunta, o pastor Josué já fez o convite e nós reenfatizamos mais uma vez. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar, você tem a oportunidade na manhã desse dia de voltar, de servir a Deus com integridade, com alegria e prazer. Se houver, nós estaremos orando por você. Se não há, nós vamos encerrar o culto. Já oramos e queremos agradecer ao pastor Josué pela palavra muito bem explicada e que trouxe, glória a Deus, alegria aos nossos corações, e eu tenho certeza que o maior comprometimento com o reino de Deus, cada um de nós. Você está feliz? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aqui há uma pessoa, glória a Deus, Deus abençoe. Há mais alguém para Jesus? Venha. Há mais alguém? Venha. Está vindo mais uma pessoa para Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, uma irmã, acompanhe. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa decisão é a maior decisão da vida de vocês. De estar aos pés de Jesus, entregando a vida de vocês a Cristo. Não há outra, porque isso transcende a vida, né? Essa decisão transcende aquilo que nós temos, que é a vida, mas o propósito é maior do que a vida. E o propósito vem pela palavra, que é de resgate, resgate do ser humano. Então a decisão e a aceitação da palavra, ela transcende essa vida. Pedro escrevendo diz que a palavra de Deus é uma semente incorruptível e eterna. E é essa semente incorruptível e eterna que está em nosso coração que nos levará para a eternidade. Nos levará para a eternidade. Então que Deus abençoe a vida de vocês que vieram aqui à frente. A igreja vai orar por vocês. E vocês devem firmar essa decisão e os seus passos na casa de Deus. Venham para a casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Façam um compromisso, né? Da mesma forma que nós fazemos um compromisso com o trabalho. Temos que sair todo dia. Temos que comer todo dia, né? E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: portanto, irmãos, conservais irrepreensíveis o corpo, a alma
e o Espírito para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, da mesma forma que nós precisamos nos alimentar e conservar o nosso corpo, nós precisamos também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus para o nosso espírito, porque ela fortalece o nosso espírito e o espírito passa a dar ordem à alma. A alma. Vamos orar por essas pessoas. Levante sua mão para cá. Vamos abençoar esses servos de Deus, viu? Pai, nós abençoamos as pessoas que vieram aqui à frente, entregar a sua vida ou reconciliar contigo. O Senhor já os aceitou. O Senhor já os abraçou. E o Senhor, neste momento, já está dando a vitória e colocando a certeza no coração deles que eles são mais do que vencedores. Porque a ação do Espírito na vida deles aconteceu. E a tua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os teus filhos ouviram a tua palavra e creram e se comprometem contigo. Escreve os seus nomes no livro da vida e deles a paz, a saúde emocional, física e também espiritual. Que eles possam estar na tua casa adorando e exaltando o teu nome, sendo luzes para as suas famílias e para essa sociedade. Repreenda todo o mal, toda a seta inflamada do maligno contra a mente e contra a vida dos teus filhos. Nós ordenamos pelo poder que há no nome de Jesus, que haja saúde emocional, física e espiritual na vida dos teus filhos. E todo o trama do maligno seja desfeito em nome de Jesus. E que eles tenham prazer e alegria em te servir. É a nossa oração, a tua igreja com as mãos levantadas, clamando e rogando em favor dos teus filhos. Em nome de Jesus. Abençoamos também a tua igreja, os teus filhos, cada um de nós, Senhor. Abençoamos e suplicamos o teu favor para mais uma semana. Que essa semana seja uma semana de alegria, de bênçãos, de conquistas na vida dos teus filhos. Que eles tenham uma semana segura e abençoada. É o nosso clamor, é a nossa oração intercessória e também abençoadora. E fazemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.